Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 11 horas e 11 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural, aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio 100% voltada para o agro brasileiro e agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo o Rafael Alessi, ele que é presidente do AL5 Bank. Seja bem-vindo, Rafael, bom dia. Bom dia, Mariana, bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Agro. É um prazer aqui falar com todos e muito obrigado pela oportunidade. E uma oportunidade para tratarmos sobre um assunto que é essencial para o agronegócio brasileiro, que é crédito rural, né? Não se faz agronegócio sem crédito, né, Rafael? E aí a gente vai falar com o senhor que é presidente do AL5 Bank, o banco da AMAGE, né? E que tem apoiado aí o produtor rural e que alcançou uma marca muito considerável aí de R$1 bilhão em crédito. Então vamos, né, trazer aqui para os nossos ouvintes o que isso representa, né, o que isso significa. Quando a gente fala hoje de produção rural brasileira, né, crédito rural, qual é a necessidade hoje, qual é a marca para poder, né, financiar uma safra no Brasil hoje, Rafael? Legal, Mariana. Bom, primeiro eu acho que seria bacana eu falar um pouquinho do que é o AL5 Bank também, né? Você já nos apresentou aqui como o Banco da AMAGE. Nós somos uma instituição que nascemos aí há aproximadamente 8 anos, mas acho que vale ressaltar, né? No começo da operação, ela mais voltada para atender fornecedores, colaboradores do grupo, até ganhar musculatura, e a nossa operação no agro, né? No core do grupo, enfim, ela é mais recente, ela vem de 2 anos para cá, então, quando a gente ganha, né, uma musculatura maior, a gente passa a priorizar esse segmento nas nossas ações. Então, de fato, né, para a gente, essa marca, que para o agro a gente sabe que o número ainda é pequeno, mas de fato ela é bastante representativa para nós, esse alcance aí do 1 bilhão de recursos aportados para o agro. E você fez uma pergunta em relação ao dimensionamento, né, da necessidade de recurso para o agro. E a primeira análise, né, é que ela é crescente. A gente tem essa noção do potencial de crescimento do agro brasileiro, da capacidade de você ganhar eficiência, de aproveitar bem, né, as áreas que a gente tem disponíveis hoje no país, inclusive com a melhora de eficiência na pecuária, e com isso você tendo fronteiras agrícolas que podem ser aproveitadas de forma sustentável, isso gera, sim, uma demanda que é sempre crescente. Se a gente falar de recursos oficiais, a gente precisa, talvez para esse dimensionamento, a gente precisaria fazer um terço, mas falando de recursos oficiais, a demanda que o segmento dimensiona, ou a necessidade, pelo menos que foi sinalizada pelo segmento, ela seria de aproximadamente 570 a 600 bilhões para essa safra, né, para esse plano safra 24-25, iniciado lá em julho, que vai até junho de 25. E nós tivemos uma disponibilização, né, com todo o esforço que é feito no país para isso, mas de aproximadamente 100 bilhões a menos, 470 bilhões para a agricultura empresarial no país. Ou seja, nós temos uma demanda que ela é maior do que a capacidade, né, que você tem de aportar recursos oficiais no agro. É óbvio, né, acho que isso se relaciona com um dos principais desafios que o país tem, que tanto se tem falado sobre ele, que é esse desafio fiscal, né, que o país tem e que impacta a equalização de recursos também para aporte no agronegócio. O que tem acontecido com isso é que o próprio segmento ele tem buscado alternativas, né, para o financiamento das suas atividades, para a necessidade de custeio, para a necessidade, né, de crédito que apoia a comercialização e também para a necessidade de crédito para investimento. Um exemplo disso, né, um dos principais instrumentos que a gente tem hoje para financiar o agro, que são as CPRs, que o volume de CPRs vem aumentando muito, né. A gente tem, para você ter uma ideia, até estou dando uma olhadinha aqui para o lado aqui para pegar um gráfico que está me apoiando, mas a gente falar do estoque de CPRs, né, para o agro, lá em 22 nós tínhamos 218 bi, em 23 isso vai para 294 bi, em 24 para 465 bilhões, então você tem uma variação aí de mais de 100% de 24 em relação
a 22, e um crescimento muito significativo também agora de 24 em relação a 23. Então, o próprio segmento, né, buscando meios de encontrar as alternativas de investimento. Por que eu falo o próprio segmento? Porque são todos os agentes que apoiam e viabilizam a atuação no agro. A CPR, para você operar com a CPR, você tem que ter lastro em LCA, um instrumento de captação, né, uma letra do agronegócio, onde investidores aportam recurso no agro. Então, a confiança que o segmento tem dos investidores faz com que um instrumento que gera recursos mais barato possa continuar atrativo, gerando recursos suficientes para que o agro ele possa ser financiado. Então, essa é um pouco da demanda, e acho que vem daí, né, esse direcionamento estratégico nosso mais intenso, né, e recente no agro, complementando a entrega de valor que a AMAGGI já faz, né, para o segmento. Inclusive, hoje, parabenizar a AMAGGI, ela completa hoje 48 anos de atuação no agro, né, a maior empresa de grãos e fibras do país brasileiro, enfim, uma atuação global, e a gente vem nesse contexto, então, por uma necessidade do produtor rural, entendendo do segmento, né, capturando a expertise que a AMAGGI já tem, entendendo que sim, que a gente pode apoiar em boas condições, de uma maneira competitiva, confiável, segura, e com uma palavra que é muito importante no agro. No agro, as coisas têm tempo para acontecer. Então, a tempestividade da entrega de uma solução, ela é muito importante para o produtor rural, para a produtora rural, né? Hoje a gente tem muitas mulheres, né, tomando a decisão à frente dos negócios no campo. Então, o tempo, né? O tempo da entrega da solução é muito importante, é um fator de competitividade, é um fator de custo também, a gente sabe disso. Rafael, isso é muito importante, né, quando você traz, porque eu perguntei para você justamente, né, qual que seria essa dimensão, né, do financiamento, do crédito no Brasil, e aí o senhor já trouxe, né, o quanto fica aquém, por mais que esforços sejam feitos, né, e até o ministro Carlos Fávaro, ele, né, nos 2 lançamentos de Plano Safra, na atual gestão, ele falou, nós vamos lançar planos safras recordes. E por mais que, né, foram planos safras recordes, né, em números, mas eles ficaram aquém da necessidade do setor. E é aí onde entram, né, esses bancos privados, né, é aí onde entram essas tradings como resposta, né, a uma necessidade. E o banco, né, da AMAGGI, né, como você bem colocou, o AL5, ele vem como essa resposta, como apoio, né, como algo que entra como uma alternativa, como resposta a uma necessidade do produtor rural. E aí eu te pergunto, hoje, aonde está a atuação do AL5 Bank no Brasil? Bom, como eu te falei, a nossa operação ela é mais recente, a gente está atuando no segmento com mais ênfase de 2 anos para cá, e a gente busca uma aderência ao mapa de atuação da própria AMAGGI. No território que, obviamente, a gente tem mais conhecimento e também mais condições de fazer a diferença, aproveitando a própria capilaridade, a presença, a proximidade, acho que a palavra correta, que a AMAGGI tem com o segmento. Agora, a questão é que o mapa de atuação da AMAGGI é bem amplo, né? A gente pode considerar aí que é o país todo. Então, hoje a gente tem um mapa de operações também bastante amplo, é óbvio que uma concentração maior em Mato Grosso, em Rondônia, uma operação crescente no Pará. Inauguramos recentemente um escritório de negócios, né, em Uberlândia, para você ter uma ideia. Estamos contratando agora profissionais para o escritório de negócio em Rio Verde, Goiás, onde também tem presença. A AMAGGI atua através de uma JV lá na região do Mato Piba, também estamos ampliando a nossa operação para aquele território, aí só para esclarecer, né, Mato Piba, o pessoal do agro vai saber o que é, né, mas ali dos estados, né, onde você tem uma região ali que próxima, né, dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, aquela região ali também. Então, a nossa operação, eu te diria que ela já o mapa de operações já é bastante amplo, com uma característica importante,
a gente consegue atender portes diferentes, né, de produtores rurais. Segmentos também, porque a gente opera com empresas do segmento também do agro, que se relacionam com a cadeia. E se você pensar no Mato Grosso, por exemplo, é difícil você imaginar o que não é agro, né, o que não se relaciona com a cadeia. Então também tem uma atuação de apoio ao segmento, mas um mapa bem amplo e uma ambição positiva de crescimento. Tá? Nesse momento a gente está nesse caminho aí, executando um plano de crescimento mesmo do banco. É para isso que eu venho para a companhia, inclusive, né, para o banco, para esse plano. E você trouxe, né, que, bom, é uma atuação recente, né, mas faz parte de um grupo, como você bem citou hoje, a MAGE, que completa, né, 48 anos. Então, ele é sustentado, aí é suportado, né, tem bases sólidas em uma empresa que é destaque nacional e mundial. E aí eu te pergunto, né, quais são os próximos passos, né, como você falou, né, dessa questão de você vir neste momento, né, para o grupo, né, pro banco, quais são as perspectivas para os próximos anos? Quais têm sido os alvos aí, as metas estabelecidas? Legal, Mariana. O olhar para o agro, né, acho que esse é um ponto importante a gente trazer, requer um olhar de mais longo prazo. Acho que todo mundo que olha e que atua no agro e que tem conhecimento do agronegócio sabe que a gente precisa de um olhar de mais longo prazo. É preciso entender que o agro também tem ciclos, né, e como essa dinâmica acontece. E é importante reforçar isso porque muitas vezes, né, uma safra exige muito do produtor rural, exige muita eficiência, são muitas variáveis, né, para cuidar, para que haja uma boa produtividade, em primeiro lugar, senão não tem relação de troca, enfim, para que depois você consiga comercializar bem. Então, são muitas variáveis que têm que ser cuidadas. Então, a gente tem um plano de crescimento no agro que olha para o longo prazo, eu te diria isso. E aí a gente tem, sim, alvos importantes para perseguir nesse período. Eu colocaria um período aí de mais curto, né, para os próximos 2 anos. Nesses próximos 2 anos, a gente pretende dobrar o nosso desembolso para o segmento ano a ano. Então, 2 anos de crescimento bastante robusto é o que a gente pretende buscar. É óbvio que você planejar é uma coisa, executar o planejamento é outra coisa, entregar o resultado planejado é outra coisa, e a gente espera que a gente consiga fazer com que tudo isso tenha convergência, né, que a gente possa trilhar essa trajetória de crescimento. E para isso a gente está a gente está trabalhando muito. Então, hoje o portfólio, a gente já consegue entregar soluções que são competitivas do ponto de vista de preço. A gente tem um processo digital, então a gente consegue fazer com tempestividade. Acho que isso, eu reforço que o produtor é muito importante. A gente falava, né, do Plano Safra agora há pouco. A dinâmica de aporte de recursos no Plano Safra, ela está mais lenta, apesar de ter mais recursos em relação ao Plano Safra anterior, embora, como a gente já disse aqui, insuficientes. Nós tivemos 50 bilhões a menos aportados no agro, no Plano Safra, até o último levantamento que eu tive conhecimento, pelo menos em novembro de 24. Então, você tem uma dinâmica também mais lenta, entender esses tempos, né, então, tem um processo ágil. A gente tem a seguinte premissa aqui: nós precisamos ser high-tech no processo, tem um processo, o digital apoiando a operação, para que o produtor ele tenha comodidade, ele tenha agilidade, fundamentalmente, mas a gente precisa ser próximo no relacionamento. E aí é olho no olho, é o presencial, então essa presença que a MAGE tem, os nossos comerciais em campo, o produtor rural ele tem que ter com quem conversar, alguém que assessore, que troque ideia. Então o nosso trabalho ele está para que a operação caminhe dessa maneira: eficiência digital, proximidade e as soluções que o produtor precisa. Nós sabemos hoje, né, que o produtor, até em função do ciclo que a gente está vivendo mais recente, né, com desafios maiores, que ele precisa, algumas vezes, de uma operação um pouco mais longa, de uma estrutura um pouco diferente, além daquela que a gente faz de custeio.
é um momento também que relações de parceria, elas estão ou se fortalecendo ou tomando outras configurações, mas é um momento, acho que, de estabelecimento de uma confiança ainda mais sólida, né, entre os investidores do agro e o produtor rural. Acho que todo mundo tem que ter ciência, né, de um segmento forte, ele é forte porque tem a confiança de todas as partes, tá? Então, nós estamos trabalhando nessas soluções, já ter um teto de CPE que a gente possa renovar, fazer operações com prazo que permitam um alongamento, mesmo que na nossa realidade um pouco mais curto para o produtor rural. Estamos conversando com bancos estrangeiros, né, para que a gente possa ter uma operação também em moeda estrangeira, que faz sentido para alguns portes, né, então para que a gente tenha isso no portfólio. Tem uma solução que a gente tem trabalhado bastante nela, que tem dado bastante resultado, que é fazer uma estrutura financeira apoiada em consórcios, e aí para máquinas, implementos, equipamentos, que você alonga o prazo dessa operação, né? A gente faz uma estrutura financeira, então equaliza lance, enfim. Então, eu te diria assim, que mais do que essa ambição de crescimento, ela realmente é robusta, até considerando o ponto de partida que a gente está, tem que ser mesmo, né? E a robustez do grupo e a solidez do grupo onde a gente está inserido, então a gente tem uma ambição de crescimento forte, sim, mas é o trabalho que a gente está fazendo para isso, compreendendo a necessidade que o produtor rural tem nesse momento e o que a gente precisa entregar de atributo para que esse crescimento seja sustentado e faça sentido. Acho que a nossa missão é poder apoiar o desenvolvimento sustentável do agro ainda mais. Então, a gente tem isso como um propósito, né? Ou seja, a nossa operação tem que fazer sentido lá para o produtor rural. E isso vai fazer bem para a cadeia, a gente acredita nisso. Tem um banco que conhece o agro, está disposto a colocar recursos para o agro em boas condições, tem uma visão de longo prazo e pode ser bom para a cadeia como um todo. Quando o senhor traz, né, essas questões, né, são de fato fatores aí, focos, né, traçados, bem estruturados, de quem conhece, né, de dentro, né, as dores, digamos assim, dos produtores rurais, sabe, as necessidades do dia a dia do campo. E aí, poder pensar, né, os focos estabelecidos, as metas, os alvos, a partir de uma visão de dentro, né, como o senhor bem colocou, né, o olho no olho, isso que é uma necessidade do produtor, né, dessa questão relacional, do relacionamento, né, da confiança ali, do dia a dia, né, a partir das tecnologias que hoje têm sido cada vez mais inovadoras. Então, a gente pode pensar que, né, o banco da MAGE, né, o AL5 Bank, ele entra de fato como uma presença física, ainda que nesse universo digital, como uma resposta para esses desafios do agronegócio hoje? Sim, bacana, você pegou bem. Inclusive, a gente usa um termo para isso, né? Tem um termo técnico, é o phygital, onde você une o físico com o digital apoiado, né, numa operação mais leve, que permite você entregar com um custo competitivo, mas, de fato, entregar com relevância para o produtor rural, para a produtora rural. Acho que vale a pena falar também, Mariana, a gente, óbvio, tem hoje um foco estratégico que, sim, é óbvio, né, de atuar com mais ênfase no segmento onde o grupo atua há 48 anos, mas o agro tem uma cadeia muito ampla, então a gente apoia também pessoas jurídicas, né? A gente tem, a partir da operação com colaboradores da AMAGE, a gente tem operação também com pessoa física, onde a gente procura se posicionar também mais próximo, né, de grupos, empresas do agro e atender esses colaboradores, né, de maneira prioritária como foco da operação. Então, a nossa operação ela é um pouco mais ampla do que a atuação no agro, que é o que recebe a nossa ênfase prioritária. E você colocou, né, hoje a gente entende que nós já somos uma alternativa confiável, né, segura e competitiva para o segmento. E o que a gente pretende no futuro é ser isso e um player efetivamente relevante nesse segmento, uma atuação mais relevante, né, do que essa que a gente comemora, né, nesse momento, aí o número do 1 bi aportado para o segmento, a gente entende que dá para ir adiante aí e ser um player relevante, e aí vale reforçar, né, um banco matogrossense brasileiro, né, que nasce aí para apoiar o segmento.
E o senhor colocou, né? Já foi alcançado, né, esse valor de 1 bi aí de reais e tem se buscado nesse momento agora o aporte, né, de bancos internacionais. E aí eu pergunto mais para um momento hoje, né, um cenário global. A gente tem visto, né, toda uma movimentação, né, ontem mesmo a posse do presidente eleito Donald Trump, né, o mercado muito aquecido, né, a questão do dólar em relação ao real, né, também aí um pouco avançado nos seus valores. A gente tem visto um mercado que tem para o agronegócio gerado algumas preocupações com taxas de juros, né, com saída de dólar, né, de investimento no Brasil indo para os Estados Unidos com o valor do dólar hoje. Como que o banco tem visto esse cenário e tem pensado isso para o agro nesse momento? E essa tua pergunta também é muito relevante, tá? E eu te diria que, para mim, de novo, a palavra para o produtor rural, ela é eficiência. O produtor rural ele tem que estar muito atento a todos esses movimentos, né? A gente tem um mantra aqui que para a gente que é assim, olha, é melhor ganhar menos do que perder. Então, isso, o produtor rural, ele trabalha produzindo a economia real. É fundamental proteger as margens. E aqui eu vou fazer, né, a Amage, por exemplo, tem soluções para proteção de preço, troca, a gente complementa essa atuação. Então, é um momento de maior atenção. Se a gente olhar para o cenário internacional, realmente a gente tem pontos, né, de dúvida ainda, de incógnitas, né, que envolvem as principais economias do mundo. E se a gente olha para a América Latina, também em países importantes aqui do nosso continente. Então, assim, talvez, olhando primeiro para o continente, você tem a questão, né, que os desafios que a Argentina tem, México com o novo governo também. México é muito importante para a dinâmica de exportações se relacionam com o segmento. Olhando para as principais economias, né, a grande incógnita hoje é se de fato o presidente Trump, se ele vai implementar na intensidade que ele anunciou na campanha as medidas que foram por ele anunciadas e prometidas, né? Isso gerando dúvida, você tem no mercado uma volatilidade maior, uma percepção de risco, enfim. E você tem, por outro lado, lá na China, uma outra questão, né, que ainda se aguarda, ou seja, um outro ponto de dúvida, que é se de fato as medidas que o governo chinês está implementando para apoiar e acelerar a economia, se de fato elas vão gerar efeito e gerar um crescimento maior, que pode voltar a fazer com que a economia chinesa consuma mais, você tem uma dinâmica de exportação para a China, de commodities, enfim. Ou seja, você tem, olhando para o cenário internacional, você tem muita coisa que pode impactar, e isso se reverte, logicamente, numa volatilidade, especialmente da nossa moeda. Porém, a gente já falou, a gente tem um cenário interno, e esse cenário interno, ele tem como principal desafio o desafio fiscal. Então, boa parte do que acontece hoje, Mariana, assim, quando a gente olha para a projeção de juros, e é muito difícil falar de câmbio de moeda, eu até falo, a gente falar de dólar, a gente renegocia o cachê. Brincadeiras à parte, mas assim, você tem, então, um cenário que é mais volátil, mas muito dessa dinâmica, da perspectiva de juros e da desvalorização, do posicionamento da nossa moeda frente ao dólar, corresponde aos desafios da nossa economia, as questões fiscais que não se alteram aí, não tem perspectiva de se alterarem, né, no curto prazo. Então, que que boa parte também das incertezas, né, de Estados Unidos e China já estão precificadas. Então, por isso é que o mercado, ele converge, né, a análise do mercado é de uma convergência para que a gente sim deve caminhar aí com uma taxa de juros mais elevada, lá em torno de 15% para 2025, para esse ano agora, e aí iniciando uma trajetória de novo de redução. No início dessa semana foi revisado para 12,25, voltando para 12,25 em 2026, e depois tem uma projeção que está um pouco mais longe, mais difícil, né, de ver se é factível ou não, mas se acomodando lá em 10% em 2028 novamente. Ou seja, para os próximos 2 anos, é um cenário de taxa de juros mais elevado.
A gente teve notícias importantes em relação a isso, né? O que o Banco Central tem dito é que, ou o que pelo menos ele já disse, é que ele entende que seriam necessários pelo menos 2 ajustes de 1 ponto percentual, indo a 14,25, essa Selic hoje 12,25, pelo menos mais 2, mas o mercado trabalha com a perspectiva de 15. A gente já teve uma notícia que pode mostrar que talvez o Banco Central tenha um pouco mais de proximidade, que o setor de serviços desacelerou mais em novembro, do que o que estava previsto. Então, talvez a política monetária mais de aperto aí, ela tenha dado um resultado maior do que aquilo que estava sendo previsto, mas o fato é, a gente vai ter taxa de juros mais elevada. E aí, Mariana, assim, um ponto. É importante olhar para trás quando a gente tem o cenário futuro, porque se a gente relembrar, a gente costuma a nossa memória ser mais imediata, mas se a gente relembrar lá no período da pandemia, lá em 2020, a gente teve Selic a 2%. No pós-pandemia, a Selic foi a 13,75%. E aí a gente veio numa trajetória de baixa, chegou a 10,5%, né, e voltou a subir agora. O que eu te falo é assim, teve produtor que conseguiu boa relação de troca, ganhou dinheiro lá com a Selic a 2, teve aquele que fez isso a 3,75, teve aquele que fez isso a 10 e teve o contrário em todos esses patamares de taxa de juros. Então, o importante é tomar a decisão correta. Né? Às vezes, você entender qual que é o parceiro que vai te atender no momento correto, né, te entregar na hora que você precisa tomar a decisão, realizar o teu custo, né, talvez é mais importante do que essa variação aí de meio, se vai ser 15 ou vai ser 14, enfim, o que a gente sabe é que vai ser elevado, que exige mais cuidado, né, mais eficiência, decisões tomadas de forma mais tempestivas aí no momento correto. E o mesmo vale, você fala da moeda, quer dizer, você querer cravar, ou do preço da commodity, você querer cravar, né, eu até brinco às vezes, será que acertou quem vendeu soja a 200 lá, quando ele chegou a 200, depois voltou a cair? Talvez acertou tendo errado na decisão, porque poderia ter vendido mais baixo. Então, proteger a margem, né? Eu acho que talvez ter uma dinâmica aí de decisões que leve para isso, para que o produtor possa mirar ganho, enfim, que a gente se posicione de fato, sem especulação, sem procurar cravar os preços. Isso é um desafio que o produtor tem, além de todos os demais, né, risco climático mais elevado, enfim, é um momento, sim, bastante desafiador nesse ciclo do agro. Mas o segmento já viveu outros, né, a gente que está há muito tempo aí no segmento, e inclusive, na minha avaliação, até talvez mais desafiadores do que o atual, e superou. Então, agora é um momento também acho que assim, ter mais cuidado, né, buscar a decisão correta, no momento correto, se posicionar bem. E o desafio também é para as instituições. Para a gente, por exemplo, né, que vai buscar recursos no mercado, então esse juro mais elevado, ele não é bom, a gente tem que remunerar mais, né, o investidor que vai aportar recurso, então todo mundo tem desafio nesse contexto. A gente vai ter que estar muito próximo aí para convergir naquilo que possa ficar bom para todo mundo. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Rafael Alessi, ele que é presidente do AL5 Bank, o Banco da Amage. Rafael, mais alguma informação que você considera importante trazer aos nossos ouvintes sobre esse bate-papo que nós já tivemos aqui hoje? Colocar o AL5 Bank à disposição de todos os produtores, produtoras rurais, das empresas do segmento, né? Efetivamente, a gente entende que pode ser uma alternativa, como eu te disse há pouco, né? Confiável, segura e competitiva para apoiar o segmento nesse momento que é muito importante. E aí deixar talvez uma reflexão aqui sobre aquele olhar de mais longo prazo que eu te falei, Mariana, que a gente já tem no agro, né? E se a gente ampliar um pouquinho esse horizonte, levar mais para o longo prazo ainda, se a gente observar as projeções, né, de aumento da população global para 2050, é que a gente chegue a aproximadamente 9,7 bilhões de pessoas no mundo, com um crescimento de 2 bilhões de pessoas em 25 anos. 2 bilhões em 25 anos. E a humanidade, ela demorou
1900, a medição que se aproximou, quando se aproximou de 2 bilhões, era lá em 1929, 30, enfim. Ou seja, 1.900 anos para crescer esses 2 bilhões que o crescimento vai ocorrer em 25 anos agora, e em economias que vão aumentar a renda per capita, ou seja, a gente vai ter muito mais gente no mundo precisando comer, e muito mais gente em condições de se alimentar melhor. Então, você tem aí sem dúvidas, uma janela de oportunidade, né, para o segmento, com o país com toda a condição de aproveitá-la bem, né, cuidando, né, para que a gente tenha sustentabilidade aí nessa ação de captura dessas oportunidades. Então, é um olhar, assim, de confiança, não é otimismo, né, mas é um olhar, sim, positivo, porque está baseado em dados, e o que a gente vai fazer com essa oportunidade depende da gente. Então, contem conosco para isso. Excelente, Rafael. Muitíssimo obrigado. Fica a minha gratidão aqui por o senhor tirar um tempo na sua agenda, né? Falar aos ouvintes do Jornal Brasil Rural, né? Aqui pela Rádio Agro Hoje, nessa manhã, trazendo informações tão importantes, né? Estamos começando um ano, né? Começando o ano de 2025, produtor rural pensando aí, né, na próxima safra. Então, essas informações e aquilo que, né, o AL5 Bank está se posicionando, né, se colocando aí como esse elo, né, unindo aí o produtor rural ao crédito, que é essencial, fundamental, né, para a tomada de decisão ali no campo. Então, muito obrigado, fica aqui a nossa gratidão por este momento. Eu que agradeço, Mariano, você e todos que nos acompanharam aqui, e estamos à disposição. Um grande abraço e sucesso para todo mundo, uma bela safra. Muito obrigado, Rafael. Um abraço a você. Nós encerramos aqui a entrevista do dia que recebeu o Rafael Alessi, presidente do AL5 Bank. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltaremos já já com as cotações de mercado. O Jornal Brasil Rural volta já. A Rádio Agro Hoje.